E torcida do Vascão, e vamos aqui, pessoal, agora com o Pedrosa, trazendo as últimas informações do Vasco. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Minha fonte na época me pediu para não revelar, justamente porque era uma negociação sigilosa, mas eu já sabia qual era o valor e já sabia também que era uma ótima proposta, e isso se confirmou posteriormente com os colegas trazendo a informação de 7 milhões de dólares pelo jogador, pelo Brian Rodrigues, por 60% a 70%. Isso aí seria acertado ali na última proposta, na última resposta, na verdade, do América do México. Então, na minha visão, um jogador de 24 anos que é ponta da seleção uruguaia, que é um jogador que vem jogando no América do México também, valer 7 milhões de dólares por 60% a 70% dos direitos econômicos dele, como eu disse na última live, era uma boa proposta, e foi uma boa proposta realmente que o Vasco fez pelo jogador. O problema é que o América do México, nesse momento, já vai fechar a janela de transferências do México no dia 2 aí de fevereiro, e o time não tem outro jogador para reposição, e foi isso que eles alegaram. Eles consideraram uma boa proposta, aceitariam essa boa proposta, mas não liberariam o Brian Rodrigues até o fim dessa janela, ou seja, nessa janela de transferências, nesse início do ano. Isso não é interessante para o Vasco quer um ponta titular, um ponta que seja decisivo já agora. O Vasco não fecha essa negociação, a negociação não está encerrada, no sentido de, obviamente, se chegar no meio do ano e acharem que o Brian ainda se encaixa nos planos de jogo do Vasco, dos jogos do Vasco, e se encaixar também no que a diretoria do Vasco da Gama está traçando para 2025, e o América, obviamente, entender que é viável liberar o Brian, o Vasco não desiste dessa contratação. Porém, nesse momento, o Vasco tem outros focos, e com esses focos, um desses focos era justamente ter um ponto esquerda titular. O Brian, nesse momento, não vem para o Vasco da Gama. Essa negociação continua aberta, mas quem sabe para ele vir no meio do ano. Algo também que não é concreto, depende muito como vai estar a situação tanto do Vasco quanto do América do México. E como a gente trouxe também na última quarta-feira, o Vasco já tinha alguns nomes mapeados em negociações nessa semana, para caso a situação do Brian Rodrigues não tivesse andado, digamos assim. Dois nomes vocês já conhecem, que é o Lloyd Augusto e também o Rony. O Rony é um jogador que estava praticamente acertado para se transferir para o futebol do Catar, se não me engano, e essa documentação acabou atrasando. E o Vasco, desde o início de toda a negociação do Rony, o Rony negociou com o Fluminense, o Rony negociou também com esse time do Catar, o Rony negociou com o Santos. A todo momento o Vasco esteve em contato com o empresário do Rony e também com pessoas do Palmeiras. Para quê? Se sobrasse uma oportunidade de mercado, se o Rony não decidisse sua vida com uma venda ou algo do tipo, o Vasco estaria ali disposto a negociar com o Rony. Então hoje o Vasco vem tentando buscar um acerto salarial com o Rony, seja com o Palmeiras pagando uma parte pelo empréstimo, uma parte do salário, e o Vasco pagando a outra parte, ou até mesmo com uma compensação financeira e o Vasco da Gama pagando um salário mais viável para o Rony. Então é um jogador que o Vasco da Gama segue negociando, segue conversando com o staff dele e também conversando com o Palmeiras para uma possível negociação. O outro jogador, a gente trouxe o Lloyd Augusto, é um atleta que o Carille já tinha aprovado, que acredita que ele tenha condições de fazer parte desse elenco justamente por ter características diferentes do Adson. Então o Vasco segue negociando, ainda não tem nada certo, mas é um jogador aprovado pelo Fábio Carille que pode chegar também. E tem um outro jogador que seria de fato o ponta titular, o cara escolhido para, digamos assim, ocupar essa vaga de negociações do Brian Rodrigues, que o Vasco já vem negociando, está aguardando algumas respostas para o final de semana. Eu não consegui o nome desse jogador e vocês sabem, eu não gosto de ficar especulando, eu só consegui algumas informações dele, então eu não vou me estender nesse nome. O que eu posso garantir para vocês, pelo que as pessoas me disseram, pelas fontes que eu vi que me disseram também, é que muitas pessoas dentro do Vasco defendem até que é um jogador mais pronto, é um jogador que conseguiria contribuir para o Vasco definitivamente no momento que ele chegasse. É um atleta que já foi testado na Europa, que está no mercado europeu, que está no mercado de primeira prateleira do futebol europeu, joga num time que muita gente conhece de fato, mas nesse momento o Vasco da Gama está aguardando duas respostas para poder avançar nessa negociação que já está acontecendo com esse ponta, e em breve a gente vai trazer aqui o nome para vocês de forma mais concreta, digamos assim. Então o que eu posso dizer para vocês, assim como eu já tinha falado na última quarta-feira, é que apesar da negativa do Brian, que tinha um tempo de resposta até hoje, o Vasco da Gama negocia com mais 3 nomes aí, para justamente ocuparem esse setor ofensivo
do Cruz Maltino. Então é aguardar as negociações. Repito, eu sempre trago aqui informação, dificilmente eu vou dar minha opinião quando eu tenho muitas informações para dar, porque a gente só pode dar opinião quando a gente tem informação. Opinião sem informação não vale de nada. Então, na minha visão, o Vasco, apesar de ter tido essa negativa e na minha visão, demorou também para fazer uma proposta, essa cartada final, apesar de estar, de ter conseguido acertar com o jogador, já tinha base salarial acertada com o Brian Rodrigues, ele gostaria de vir para o Vasco da Gama. A proposta foi ótima, 7 milhões de dólares por 60 ou 70% dos direitos econômicos do Brian. É ótimo em termos de mercado, para ser muito sincero, e eu tô apurando o mercado já há 10 anos, sei muito bem como é que funciona, como está inflacionado o mercado do futebol brasileiro, e hoje o Vasco da Gama, na minha visão, tentou a proposta, o jogador queria vir, o América gostou da proposta, mas com o fechamento da janela acontecendo, o América não quer liberar o Brian nesse momento. Então o Vasco já está indo atrás de outros jogadores, já está em negociações por outros jogadores para reforçar esse setor ofensivo. Repito, o clube espera e tem a expectativa de contratar de 2 a 4 jogadores nesse sistema ofensivo, nesse momento do Vasco ofensivo, já que considera que os outros setores do Gigantes da Colina já estão bem formados. Os goleiros, os laterais, a zaga e também o setor de meio campo. Inclusive, só para finalizar, amanhã o Vasco enfrenta o Volta Redonda no estádio Kleber Andrade e já saiu a lista de relacionados. Você não vai ver o Jean David relacionado, o jogador que está fora dessa lista. O Vasco encara esse jogador como negociável. Quem entrou na vaga dele foi o Lucas Zuccarelli. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. Vasco avança pelo atacante Bruma do Braga, Flamengo sonda. O Vasco tem negociações avançadas com o atacante Bruma do Braga. O Cruz Maltino já possui um acordo verbal com o português de 30 anos e valores alinhados com o clube europeu, apesar do negócio ainda não estar fechado. As conversas entre as partes acontecem há mais de uma semana. A informação é do jornalista Bruno Braz. O Braga gostou da proposta do Vasco de cerca de 6 milhões de euros, 35 milhões, pela compra de Bruma, que está entusiasmado em atuar no futebol brasileiro. Além disso, a diretoria Cruz Maltina realizou uma espécie de acordo verbal para ter prioridade por ter feito a oferta primeiro. O técnico Fábio Carille aprovou o nome do experiente ponta esquerda. Nas últimas horas, Flamengo e Porto sondaram a situação de Bruma. A consulta do rubro-negro aconteceu nesta quinta-feira através do diretor técnico José Boto. Na ocasião, o clube português informou que já negocia o jogador com o Vasco. A diretoria rubro-negra não formalizou uma proposta. Já os Dragões fez contato após a venda do atacante galeno para o Al-Ahly da Arábia Saudita por cerca de 305 milhões. Bruma é titular absoluta do Braga e soma 12 gols e 7 assistências em 31 partidas na temporada. O atacante acumula vasta experiência na Europa, com passagens por Sporting, Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig, PSV, Olympiacos e Fenerbahçe, além de colecionar convocações para a seleção portuguesa desde a base. É isso aí, torcida do Vasco. Eu agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.